Bom dia, irmãos. Eu sei que muitos devem estar na expectativa da sequência do estudo com o irmão Paulo, do panorama bíblico do Novo Testamento. Nós ficamos ansiosos pela sequência, viu, irmão? Mas nós resolvemos intercalar os estudos, essa série de estudos que o irmão está fazendo, os domingos pela manhã, com um outro assunto. Nós vamos pegar uma outra parte, ainda do Novo Testamento. Nós vamos estudar, também em paralelo ao panorama bíblico do Novo Testamento, as cartas pastorais, as epístolas pastorais. Elas são chamadas assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Essas cartas pastorais de Paulo são 3: 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Tá? Então nós vamos estudar sobre elas. Hoje nós vamos fazer uma apresentação introdutória para conhecer mais ou menos o assunto, o pano de fundo ali, onde foram escritas essas cartas, o propósito delas, quem são esses homens para quem foram escritas essas cartas. Nós não vamos estudar na sequência, versículo a versículo, mas eu recomendo aos irmãos que peguem em casa e leiam essas cartas, estudem elas, cada uma delas. Nós vamos pegar por assuntos, por tópicos que são abordados nessas cartas. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer mais uma oração. Nosso amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, podermos estar reunidos na tua casa. E vimos agora, Senhor, pedir as tuas bênçãos para que ao longo desse estudo, Pai, possamos ser edificados. Que aquilo que é ensinado nesses livros, inspirado por Ti, realmente possa fazer grande diferença, possa ser motivo de progresso na nossa vida espiritual, no nosso serviço ao Senhor. Abre nosso coração, nosso entendimento para absorver os ensinamentos e também para colocá-los em prática, Pai. Pedimos essas bênçãos com perdão pelos nossos pecados, que o Senhor esteja nos perdoando, nos corrigindo, nos instruindo sempre pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, essas 3 cartas que nós mencionamos, né, as 2 a Timóteo e Tito, elas são geralmente aceitas como inspiradas. Mas a gente, quando estudou sobre a formação do cânon, já faz algum tempo, nós comentamos algumas coisas sobre alguns livros que tiveram mais fácil aceitação, outros não. Esses livros aqui, esses 3, eles tiveram uma aceitação quase que imediata da maioria daqueles que consideravam essas questões, até porque muitos dos chamados pais da igreja, né, os pais apostólicos, aqueles escritores mais antigos, aqueles cristãos que vieram logo depois da época dos apóstolos, vários deles usavam essas cartas e citavam mesmo como inspiradas, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas, lógico, Satanás sempre trabalha no sentido oposto. É evidente que houve alguns
grupos que questionaram isso naquela época, no começo do segundo século, mas eles tinham um motivo muito especial, porque essas cartas elas tocam em assuntos assim que mexiam na ferida desses grupos que questionavam, que procuravam rejeitar essas cartas como sendo parte do cânon bíblico. Isso voltou a ser levantado aí no movimento do século XIX, a alta crítica, aquele movimento que se ergueu em... Peraí, nós não podemos aceitar a Bíblia simplesmente partindo do ponto de vista religioso, nós temos que analisar tudo criteriosamente, né? E eles começaram a examinar e levantaram alguns questionamentos sobre essas cartas. Então, falando sobre aqueles que questionaram, né, a questão externa. Quem questionava no princípio, lá no segundo século? Os gnósticos, que era o primeiro grupo assim, bem forte de heresia que se formou dentro da igreja. E nós vamos ver ao longo dos estudos algumas coisas onde onde tocava na ferida deles mesmo, tá bom? Então por isso eles rejeitavam. Houve um personagem bem importante entre aqueles primeiros cristãos, ficou bem conhecido, o Marcion ou Marcião, como queiram, né? Já ouviram falar dele? Não, é o Marcião, o Márcio Grandão, né? Mas não, o nome dele era esse mesmo, Marcion ou Marcião. E, bom, ele era um herege, ele era tido como um herege, ele formou um cânon dele mesmo e deixou esses livros de fora. Mas ele tinha uma série de regras, ele combatia o casamento, e tem algumas coisas que Paulo escreve que tocavam bem na ferida dele, né? Então esse aqui é um dos primeiros daqueles que rejeitaram essas cartas. Isso é mais ou menos no ano 140, tá? Estamos falando sempre aqui na nossa era, no Novo Testamento, né? 140 depois de Cristo. Mas por outro lado, olha só, eu até anotei alguns aqui, eu mencionei, vários que citavam essas cartas assim, sem questionar, mas em escritos deles, eles citam essas cartas de Paulo, considerando, sem sombra de dúvida nenhuma, que elas eram inspiradas. O Clemente de Roma, na carta dele aos Coríntios, ele escreveu já no ano 95, mais ou menos. Olha só, é um pouquinho depois, né, da era de Paulo. Vamos considerar aqui que Paulo tenha sido morto ali por volta do ano 69, tá? Nós vamos trabalhar com em torno disso aí. Mas tem um detalhe que a gente vai ver aqui também, ainda nessa parte introdutória. Mas vamos ver, no 30, no 25 anos depois, é muito pouco, né? 25, 30 anos depois, essas cartas tinham se espalhado de uma maneira tal, apesar de ter sido escritas para pessoas, não é? Essas cartas levam esses nomes, por quê? Porque Paulo escreveu para Timóteo e escreveu para Tito. Mas essas cartas se tornaram públicas porque elas eram úteis na vida da igreja. E as igrejas espalharam mesmo cópias delas e eram aceitas geralmente como escritas por Paulo, como inspiradas para a instrução da igreja, úteis para os obreiros, úteis para as igrejas. Então, esses primeiros autores, a maioria deles aceitou sem sombra de dúvida, né? Então, o Clemente, em 95, escreve, citando, o Policarpo, no ano 110, Inácio, no ano 110, Justino Mártir, na mesma época do Marcion, 140, também
Só que ele cita, ele inclui entre os livros inspirados esses livros que nós estamos falando, as cartas pastorais. Então, a gente vê que esses homens fizeram parte do começo da história, né, da igreja ainda, lá atrás, no comecinho do final do primeiro século, começo do segundo século, eles tinham essas cartas realmente como parte do cânon bíblico, ao contrário dos grupos heréticos. E o Marcion aqui representa, assim, aquele maior grupo de rejeitadores, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, agora, no século XIX, então voltaram a questionar, se formaram alguns grupos de intelectuais, né, que resolveram questionar, analisando a Bíblia. Então, é o chamado movimento da alta crítica, a gente já falou várias vezes dele aqui, mas o movimento da alta crítica é aquele que rejeitou o texto comum, o textos receptos. Eles entenderam e formaram uma escola que hoje está por aí, e muitas versões da Bíblia hoje são influenciadas por essa escola, onde partes da Bíblia são mutiladas, são rejeitadas, tudo porque eles alegam, embora isso esteja em muitos manuscritos, mas não está nos melhores manuscritos. Então eles criaram umas regras lá que só levanta dúvidas sobre a inspiração da Bíblia. De repente, o propósito, talvez de cada um deles, não seja exatamente esse, mas talvez eles não percebam. Talvez eles não percebam o quanto eles estão sendo usados por Satanás para lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Então, dentro desse movimento surgem vários questionamentos. Eu vou citar aqui alguns questionamentos que eles lançaram. Eles não duvidam ou não rejeitam, né, essas cartas como parte do cânon. Está lá, mas eles questionam. Vejam só, está lá na Bíblia, nas Bíblias reconhecidas por eles, só que tem um detalhe importante. Muitos deles, dos críticos, eles questionam a autoria. Eles falam, não, é impossível que Paulo tenha escrito essas cartas, ou é no mínimo questionável. Então eles levantam algumas hipóteses. Por exemplo, eles têm uma hipótese de que essas cartas, na verdade, elas foram compostas por fragmentos, pedacinhos de correspondência de Paulo. Então alguém foi lá e juntou uma parte aqui, outra parte ali. Quer dizer, nós teríamos uma coisa que não tem muito nexo. Você juntar, imagina, eu escrevo uma carta para uma pessoa hoje, uma carta para outra pessoa daqui a alguns meses, aí alguém pega um pedacinho de uma carta e de outra, junta e formam. Tem uma hipótese que eles levantam de que algum discípulo de Paulo, um seguidor dele, teria escrito essas cartas, usando o nome de Paulo, depois da morte dele. Bom, como é que nós poderíamos ter um livro desse como palavra de Deus, irmãos, sendo que ela teria sido escrita por um impostor? Não é verdade? Então, quando você começa a levantar essas hipóteses, você começa a colocar em dúvida a fidelidade da palavra de Deus. Mas voltando àquela questão, o reconhecimento, para que não fique minhoca na cabeça da gente. Vamos imaginar, se Paulo morreu ali próximo do ano 70, e um discípulo dele
né, um impostor, escrevesse alguns anos depois, em nome dele, talvez lá para o ano 80, 75, 80, mas nós encontramos aqui homens que pouco tempo depois, né, ano 95, 100, 110, eles estavam muito próximos a ponto de saber se aquela carta já circulava nas igrejas pelo tempo da morte de Paulo, né, ou logo após isso, ou se isso surgiu alguns anos depois. Seria motivo de rejeição, de questionamento de um maior número de pessoas, e não só daqueles grupos gnósticos, aqueles grupos heréticos. Tá? Eles estavam bem próximos ali do fato, a ponto de saber se isso seria uma coisa que foi criada depois. Então nós, na verdade, não temos motivos para duvidar disso. Mas os problemas que a alta crítica levantou, eles levantaram 4 problemas. Eu não quero gastar muito tempo com isso aqui, mas eu vou citar para vocês. Olha, o primeiro problema é o problema cronológico. Por que problema cronológico? Questão de tempo. Uma coisinha aqui. Quem já leu 1º e 2º Timóteo e Tito? Ergue a mão, deixa eu ver. Praticamente todo mundo, né? Alguns não levantaram a mão porque talvez ficou pensando aí. Eu espero que todo mundo tenha lido já essas cartas. Mas... é verdade. Eu não vou nem perguntar isso porque eu mesmo não saberia responder. Mas você já pensou em que tempo foi escrito isso? A gente sabe que tem um livro histórico no Novo Testamento. Exatamente, o livro de Atos. Ele narra a história, o começo ali, os Atos dos Apóstolos, ou seja, o início, né, depois do Pentecostes, depois da ascensão de Cristo, o trabalho da igreja, o início não o início da igreja, mas o início do trabalho missionário da igreja. Ela descreve aquele trabalho que foi feito pelos apóstolos enviados, comissionados por Jesus. É bom frisar que o início da igreja é com Jesus lá quando ele chamou os primeiros discípulos e formou a sua igreja. Amém? Mas, então esse livro de Atos narra desde o início da perseguição, a pregação do evangelho ali em Jerusalém, e a perseguição sobre eles, e quando o evangelho vai ser levado aos gentios, através do ministério, principalmente do apóstolo Paulo. Só que essas cartas de Timóteo, elas descrevem fatos e lugares que não se encaixam dentro do livro de Atos. Então, alguns levantam esse problema, falam, não, o que Paulo está dizendo aqui, né, se é que seria Paulo, não bate com o período, e nós encontramos Atos terminando com Paulo, onde? Em Roma, preso lá em Roma. É isso mesmo. Então, muitos têm, bom, aqui é o fim. Nós temos o começo até o fim, a conversão de Paulo até a prisão dele em Roma, acabou. E nesse espaço de tempo aqui, não se encaixa os fatos que Paulo está falando, essas viagens, esses lugares, essas coisas que ele está falando. Então, é visto como um problema cronológico. Mas guarda aí que nós vamos falar sobre isso. O outro problema que eles levantam é o problema eclesiástico, porque aparentemente mostra-se um estágio de organização das igrejas muito avançado para o que eles acreditam que seria viável naquela época. A estrutura, a organização da igreja ali no tempo de Paulo, eles acreditam que ainda era muito
frágil, né, por estar tão próximo ainda do tempo do início do trabalho. O problema doutrinário é o terceiro que eles levantam, porque se constata aqui que Paulo utilizou termos muito brandos nessas cartas, diferente do que ele faz, de forma diferente do que ele faz nas outras cartas, e ele trata aqui de assuntos que ele não trata nas outras, e não trata de assuntos que geralmente ele fala em todas as cartas, ele não trata aqui. Então, eles creem assim, que o problema, parece que quem escreveu tinha a mente voltada para outras coisas. E tem o problema, o quarto problema, que é o linguístico, onde aparece uma diferença de estilo, de vocabulário, o estilo de escrita, né, diferente. O grego utilizado é um pouco mais clássico do que as primeiras cartas. Bom, mas vamos lá. Então, o primeiro problema cronológico, não encaixa em Atos. O segundo, o estágio da igreja que ele descreve aqui parece muito avançado. Isso é totalmente questionável. Paulo estava dando instrução de como deveria ser. O problema doutrinário, vamos lembrar, o tom brando. Espera aí. As outras cartas de Paulo têm uma diferença grande dessa aqui. Você escreve ou fala sempre do mesmo jeito, com quem quer que você se dirija? Não, né? Paulo aqui escreveu essas cartas para dois homens muito chegados a ele. Ele não está escrevendo para uma igreja problemática como Corinto. Ele não está escrevendo para um amigo que ele não vê há muito tempo, mas ele está escrevendo para dois homens que trabalharam muito junto dele, como nós vamos ver ainda, falando sobre esses personagens. O tipo de assunto que ele tem para falar para eles é diferente. Ele está se dirigindo a pessoas muito próximas a ele e com ensinamentos muito próprios. Vamos lembrar, ele não está escrevendo aqui essas cartas a uma igreja, mas ele está escrevendo a pessoas. É uma carta pessoal dirigida para Timóteo, né, ou duas, é uma carta pessoal enviada para Tito. Então, logicamente, ela tem um tom diferente, sem considerar o fator da necessidade do momento. Tá certo? A necessidade numa época é uma, em outra época pode ser outra, então você escreve coisas diferentes, você recomenda coisas diferentes. E o problema linguístico, a diferença do estilo, eu já observei isso quando nós estudamos outros livros, isso é uma grande bobagem que eles inventam. Eles veem essas coisas, por exemplo, nas duas cartas de Pedro, porque há diferença de estilo. Quando nós estudamos aqui sobre 1 e 2 Pedro, nós falamos sobre isso. É muito fácil observar isso. Primeiro, esses homens escreviam geralmente essas cartas não de próprio punho. A maior parte do tempo, essas cartas foram escritas em coautoria. Embora a ideia seja aquela que Deus inspirou, o próprio apóstolo, mas vamos lembrar que eles sempre escrevem essas cartas, você pode observar isso no começo ou no final delas, eles escrevem essas cartas em coautoria com alguém, tá certo? Então, muitas vezes tem a influência do estilo de escrita do coautor. Deus usa isso também. Tá, então, Paulo poderia estar em companhia de uma pessoa que auxiliou na escrita, num dado momento utilizou determinado tipo de palavras, de linguagem, né? A gente poderia fazer aqui, vamos escrever, nós temos que escrever uma carta junto.
Então vamos supor, se o irmão Souza tiver que escrever uma carta para alguém, tá, e ele falar comigo: ô pastor, você me ajuda a compor aqui, eu preciso falar determinadas coisas para tal pessoa, vamos escrever juntos. Se ele fizer isso comigo e fizer isso com o Paulo, ou com o Lúcio, sei lá, com outro irmão, nós vamos ver que o estilo vai ser outro. Concordam? Embora o assunto seja aquele que o Souza quer falar, ele vai falar aquelas mesmas coisas, mas devido a quem está escrevendo aquilo com ele, a coisa vai ficar num padrão diferente. Então isso é uma grande bobagem. Mas boa parte disso aqui se explica, irmãos, principalmente problema cronológico, por uma coisa que não é observado por muitos. Até porque nós não temos uma afirmação. Mas tem dados muito relevantes para colocar uma data para essas cartas um pouquinho posterior ao que se imagina. Paulo estava preso em Roma, essa prisão dele descrita em Atos, por volta do ano 64, 65. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns fatos. Vamos lá para o final da carta de Atos. Atos capítulo 28. Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia. Atos 28. Me acompanha aí. A gente vai ler aqui desde o versículo 16. Ele diz: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo, isso é Lucas que está escrevendo, né? Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, eles tratavam aqui o cristianismo como uma seita do judaísmo. Então eles falam: quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Agora, pula para o versículo 30. Paulo falou do evangelho a esses judeus lá. Eles rejeitaram. Mas aqui a gente vê a respeito dessa prisão de Paulo. Versículo 30 diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que é lugar, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Marca aqui e vamos lá para Filipenses, capítulo 1. Essa carta aos Filipenses, ela foi escrita lá da cadeia. Ou seja, quando ele estava preso, a gente viu que não era bem uma cadeia, né? Paulo estava preso
numa casa. E ele escreveu assim, olha, Filipenses 1:25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, o que dá para ver aqui? Paulo escreveu lá da prisão em Roma, escreveu aos Filipenses, tendo uma confiança de que ele não seria morto, né? Ficarei, permanecerei, e ele fala aqui de uma nova ida a eles. Eu estava ansioso por isso. Todo o quadro dessa prisão de Paulo em Roma descreve o quê? Ele foi preso lá, acusado pelos judeus em Jerusalém. As autoridades romanas lá em Jerusalém, o Festo, a Agripa, eles não viram nenhum crime em Paulo. Mas como as autoridades judaicas insistiam numa condenação de Paulo, para que ele não fosse condenado, que as autoridades locais fossem induzidas, Paulo apelou para César, porque ele tinha direito à cidadania romana. Então ele foi enviado para Roma. Só que chegou lá, vocês observaram o que Lucas escreve dessa conversa? Paulo não foi para a cadeia, ele foi para uma casa alugada, onde ele tinha que ficar ali, um cárcere domiciliar. Ele podia receber quem ele quisesse, só que ele tinha que ficar ali acompanhado do soldado que guardava ele para que ele não fugisse. Ele tinha uma certa liberdade. Ele chamou os judeus que estavam lá em Roma e explicou para eles, olha, irmãos, eu estou aqui por causa disso, daquilo, contou a história toda. E o que eles disseram? Não veio ninguém lá de Jerusalém para cá, ninguém mandou nenhuma carta, não tem nada, nós não sabemos nada de acusação contra você. A única coisa que a gente sabe é que essa seita que você está defendendo aí, a gente ouve muito falar contra ela, mas a gente não sabe nada. Então foi onde Paulo explicou para eles sobre Cristo, né? Sobre aquilo que ele estava pregando, que na verdade não era uma seita ou uma heresia, mas era o cumprimento dos profetas. Agora eu quero que vocês comparem isso com o que a gente lê em 1 Timóteo 4. Então nós vemos aqui Paulo bem esperançoso, morando numa casa, relativamente tranquilo, podendo pregar o Evangelho com liberdade. 1 Timóteo 4, a gente lê a partir do versículo 5 aqui. Ele fala, porque pela palavra de Deus e pela oração, desculpa irmãos, é 2 Timóteo. Desculpa. Ele escreveu para Timóteo assim, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Você percebe a diferença de tom? Está bem diferente, né? Lá nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses, muito esperançoso de que em breve ele seria solto e voltaria lá a visitar eles em Filipos. Ele estava preso naquela ocasião, mas tinha a expectativa de que ia sair livre em breve. E aqui nós vemos um Paulo
aguardando já, sabendo que o tempo da aspersão de sacrifício, ou seja, da sua morte, estava próximo. Aí onde ele fala, versículo 7, né? Muito conhecido: combati o bom combate, acabei a carreira. Falando, cheguei ao fim, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, ou seja, nenhum dos amigos, dos irmãos me ajudou, estava comigo. Ele tinha aqui participado de uma primeira acariação ali, né, uma audição, né, um primeiro momento onde ele foi julgado, esteve podendo expor a sua defesa. Mas ele diz, ninguém ficou comigo. Antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Quer dizer, ele aproveitou a oportunidade para falar de Cristo. E ele disse que pelo menos dessa primeira ele tinha escapado. Vocês percebem que lá em Atos descreve, ele ficou 2 anos inteiros, e não fala de que ele tenha sido julgado nesse período. Ele não compareceu diante das autoridades, ele ficou simplesmente preso naquela casa todo esse tempo. E aqui ele fala de uma situação onde ele compareceu àquela audiência para se defender, e ele se defendeu pregando o Evangelho, e por enquanto, como ele diz no versículo 17, ele tinha ficado livre da boca do leão. Versículo 18, ele ainda diz, o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. No versículo 21 ainda ele menciona, procura vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Ou seja, ele fala aqui de irmãos que estavam lá em Roma, que eram de lá, saúdam Timóteo. Por que saúdam Timóteo? Porque eles conheciam Timóteo. Tá? Por que nós estamos lendo essas duas coisas aqui? Para comparar, para estabelecer um lugar dessa carta. Então, aquela questão de que essas cartas pastorais não se encaixam no período cronológico de Atos, é fácil de entender, irmãos. Acontece que a história de Paulo não termina ali em Atos 28, tá ok? Vamos entender isso. Embora não tenha registrado os fatos dali por diante, fica meio lógico, né, meio fácil de entender que realmente existiu uma segunda prisão. Paulo foi preso aproximadamente ali 64, 65, ficou esses 2 anos, foi solto por um período de tempo, pôde empreender algumas viagens, e é de onde ele escreve a primeira carta a Timóteo e a Tito, tá? E aí sim ele é preso novamente, e no ano 67, 68, ele escreve
essa segunda carta a Timóteo. Essa segunda carta ele escreveu da prisão. Aqui ele foi julgado. Aqui havia uma acusação levantada contra ele. Ele foi julgado, compareceu diante das autoridades, provavelmente diante de César. Conseguiu escapar nessa primeira e faz um apelo para Timóteo que ele venha. Por que esses irmãos que estavam lá em Roma saúdam Timóteo? Porque Timóteo ficou com Paulo durante o período, aqueles 2 anos que ele ficou preso, que a gente lê em Atos, Timóteo ficou com ele lá. Mas agora, nessa segunda prisão, Timóteo já não está mais com Paulo. Tá? Eles, aqui, depois dessa, aparentemente, depois dessa primeira prisão, eles acabaram se separando. Paulo enviou Timóteo e Tito e outros irmãos para fazerem outro trabalho, e ele ainda foi evangelizar em alguns outros lugares, foi trabalhar ainda, certamente com a companhia, o apoio de outros. Mas a gente vê que existe uma diferença entre essa prisão de Atos 28 e aquela descrita lá em 2 Timóteo. Ali ele vê o fim chegando perto. Acabei a carreira. É o fim. Tá? Ele está falando ali de algumas coisas que indicam o conhecimento de um fim bem próximo. Aqui, Paulo é descrito em Atos 28 de uma maneira tranquila. O que alguns autores acreditam, e segundo uma pesquisa, irmãos, tem parece que existia em Roma alguma coisa assim, um critério. Paulo ficou os 2 anos lá inteiros, por quê? Ele apelou, então eles aguardaram esses 2 anos para ver se aparecia alguma acusação, e não apareceu. Então, caducou. Deu 2 anos, parece que era um prazo estabelecido pela lei romana, não apareceu condenação, então Paulo foi posto em liberdade. É por isso que é mencionado ali 2 anos. Veja bem, não menciona, Paulo ficou 2 anos preso e após isso foi morto. Tá certo? Também não menciona que ele ficou 2 anos ali e depois foi livre. Simplesmente menciona, ele ficou 2 anos inteiros ali, pregando o Evangelho. O resto subentende-se. Tá? Antes da gente partir para uma segunda parte, nós vamos falar sobre Timóteo e Tito, quem são eles. Mas aqui a gente procurou estabelecer situar o momento. Então, por que essa carta não se encaixa no período descrito por Atos? Porque essas cartas, na verdade, foram escritas num período posterior. Atos termina com a primeira prisão de Paulo, depois ele é posto em liberdade e uns 2 anos depois ele é preso novamente, e é onde nós encontramos nesse período, né, nesse período de 2 anos, ele escreveu 1 Timóteo e Tito, e da prisão, da última prisão, ele escreve a Timóteo. Algum comentário ou dúvida que está aqui? Quem quiser. Não? Deu para entender? Hã? Não? Mais ou menos? Será que se a gente colocar uma ordem cronológica aí vocês vai ajudar? Um gráfico? A gente providencia isso para o próximo estudo. O que vocês não entenderam? Vocês sabem o que não entenderam ou não entendeu nada? Hã? Não. Tá. Querem só dar uma repassada na cronologia da coisa? Hã? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar isso num gráfico
Acho que vai ajudar, porque por enquanto a gente falou só em questão de cronologia. Eu acho que o que a gente vai ver pela frente vai ajudar a entender melhor e gravar essas coisas. Tá? É só para entender melhor o contexto em que foram escritas as cartas. O que vai interessar mesmo é o conteúdo delas, amém? Mas acho que a gente precisa entender o que está... Por que foi escrito assim? Por que Paulo escreveu isso? Em que circunstância? Para a gente entender bem. Então veja bem, o apóstolo Paulo escreveu essas cartas para duas pessoas, Timóteo e Tito. Quem são eles? Timóteo é citado a primeira vez na Bíblia, lá em Atos 16. Atos 16 descreve a segunda viagem missionária de Paulo. Então lá vamos nós com cronologia de novo, hein? Tá? Para a gente ter uma ideia, Jesus foi crucificado mais ou menos ali no ano 38. Tá? Entre 35 e 38 da nossa era. Paulo se converteu mais ou menos, estamos falando de data aproximada, ano 40. Lá pelo ano 45, é que Barnabé buscou Paulo para trabalhar com ele lá em Antioquia. Eles trabalharam lá em Antioquia quanto tempo? Ensinando? Quanto? Não, fala lá em Atos. Eles pregaram lá, ensinaram, um ano inteiro. Um ano inteiro. Depois disso, Deus chamou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Tá? Então, lá pelo ano 46, Paulo saiu em viagem missionária e passou por aquelas cidades, Icônio, Listra, Derbe, mais ou menos no ano 47. Tá? Ali ele conheceu a família de Timóteo. Provavelmente Timóteo se converteu ao longo dessa primeira viagem, como também sua mãe e a sua avó, Lloyd, Eunice, tá? Alguns entendem que elas já eram cristãs, mas isso é pouco provável. Elas devem ter mesmo conhecido o Evangelho através de Paulo, ter se convertido. Elas eram judias, e o pai do Timóteo não era judeu, o pai de Timóteo era grego. Tá? Isso é descrito em Atos 16:1. Mas aí já é a segunda viagem de Paulo. Tá? Então, na primeira, ele passou, porque nós entendemos que Timóteo se converteu através da pregação de Paulo. Paulo várias vezes se refere a Timóteo como meu filho na fé. Tá? Então, isso dá a entender que ele tenha se convertido quando Paulo passou lá a primeira vez. Só que 2 anos depois, Paulo voltou àquela região para rever os irmãos, e é onde a gente encontra Atos 16. Vamos lá. Aí ele encontrou esse jovem que acredita-se tinha aqui por volta de 16 anos, mas aí é chute, teoria, tá bom? Não tem nada aqui que realmente afirme. A primeira viagem de Paulo, que ele passou por lá, está em Atos 14. Aqui, então, em Atos 16, ele já está voltando, passando por lá. Diz: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé cada dia, e cada dia cresciam em número. Bom,
Então o que aconteceu? Paulo passou nessa segunda vez lá, encontrou esse Timóteo, esse jovem Timóteo, um jovem promissor, de bom testemunho, apesar de ser bem jovem, como o termo grego dá a entender aqui, ele era visto pelos irmãos ali como realmente um exemplo, né? Quem dera os nossos jovens se mirassem em Timóteo, né? E devem se mirar, amém? Mas Timóteo chamou atenção pelo testemunho que foi dado a respeito dele, chamou a atenção de Paulo. Puxa, aquele jovenzinho, né? Aqui, aquele jovenzinho que há 2 anos atrás nós evangelizamos, veja, em 2 anos o que ele tem crescido na graça e como ele tem sido bem visto pelos irmãos aqui. Esse rapaz pode ser bem útil para nós. E convenceu Timóteo, a família, de ele ir junto. Foi permitido a ele ir. Só que, como o Timóteo era filho de pai grego, apesar de a mãe e a avó serem judias, como o pai era grego, ele não tinha sido circuncidado. E como Paulo iria pregar para judeus, e saberiam, né, ali na região ele era conhecido, ele achou por bem, era melhor ele cumprir o rito judaico, como um judeu, ele ser circuncidado, para que eles não fossem rejeitados. Porque o judeu via os gentios como incircuncisos, impuros, não davam crédito a eles, por não guardarem os ritos da fé judaica. Então, Paulo, por uma questão assim de prudência, optou por isso e levou Timóteo consigo. Mas o interessante é que a gente lembrar, foi para esse Timóteo que Paulo escreveu a sua última carta, pelo menos a última conhecida. Esse rapazinho, esse jovem promissor, que saiu daqui, provavelmente era Derbe, a cidade dele, a cidade de moradia dele, ou melhor, Listra, né? Ele era da região ali, são 3 cidades próximas, Icônio, Derbe e Listra. Ele era de Listra, dá-se a entender isso. Paulo leva esse rapaz com ele e ele se torna um companheiro nas suas viagens, um jovem humilde, fiel, a quem Paulo amou de uma maneira especialíssima. Eles ficaram juntos quase todo o tempo, quase sempre, daí até o momento da prisão de Paulo, a primeira prisão, eu digo. Já nessa primeira investida, ainda nessa segunda viagem, eles já foram juntos para algumas cidades. Quando eles chegaram em Tessalônica, Paulo foi perseguido, ele e Silas tiveram que fugir da cidade. É interessante nós vermos que Timóteo permaneceu lá algum tempo, e depois eles se comunicaram para se encontrarem em outra cidade, mas Paulo deixou Timóteo lá, como ele não era visto como um perigo pelas autoridades, Timóteo ainda ficou lá, provavelmente para auxiliar em alguma coisa aquela igreja nova ali em Tessalônica. E ele se tornou um ajudador de Paulo. Aqui a gente está vendo história, né? Ele ficou com Paulo na prisão, no cárcere. Se a gente pegar as cartas do cárcere que Paulo escreveu de lá, Filipenses, Gálatas, Filemão, você vai ver sempre no versículo 1, nós não vamos ler agora para poupar tempo, mas pode pegar, tá? Filipenses, Filemão e Gálatas. Você vai ver sempre Paulo escrevendo, eu, Paulo e Timóteo. Ele ficou lá com Paulo nesse período, em Roma. Foi um companheiro, foi um ajudador, na primeira prisão. Na segunda ele já não estava com ele. Mas
Paulo escreveu aqui para Timóteo já a primeira carta aproximadamente no ano 64, a segunda provavelmente 67, 68, quando ele estava lá em Éfeso, né, na primeira carta. Nós lemos que Paulo pediu para Timóteo ir depressa na segunda carta, né? Vem depressa, traz minha capa. Estava chegando o inverno. Não se sabe nem se Timóteo chegou em tempo de ver Paulo vivo. A Bíblia não menciona, nem a história relata isso, não se sabe mesmo. Mas aí Timóteo já era um homem de uns 30 e tantos anos, né? 36 a 40 anos. Mas é aquele jovem que desde cedo foi ensinado por Paulo, andou junto com ele, aprendeu muito e depois se tornou um ajudador. Isso é muito importante para a gente entender o porquê da carta, tá bom, irmãos? Guarda aí, nós vamos ver. E o Tito? O Tito era bem diferente de Timóteo. Timóteo era um jovem, ele era tímido, tá? Tem coisas que a gente vai ver na carta, a gente vê que Timóteo era tímido. Tito, ele não era judeu, Tito era grego. E parece que já era mais adulto, né? Desde que Paulo encontrou com ele. E sempre se mostrou um homem muito firme. O nome dele quer dizer nobre. E, bom, tem aquela referência em Atos 18:7, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, alguns entendem aqui que seria uma referência a ele. Saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo. Seria uma deformação do nome, mas não tem, tá? É só indício. Tem algumas traduções que trazem como Tito aqui, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. Bom, porque Tito não é descrito no livro de Atos, mas nas cartas Paulo escreveu muito sobre ele, e é interessante o que ele descreve a respeito dele. Eu queria destacar isso para a gente conhecer um pouquinho do personagem, porque ele é menos conhecido, mas na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala muito dele. Abram lá. Vamos conhecer um pouquinho desse homem, desse Tito. Capítulo 2, 2 Coríntios. Sobre Timóteo a gente ouve falar mais, né? O jovem, andou muito tempo com Paulo, tem as duas cartas que falam bastante sobre ele, o próprio livro de Atos fala sobre Timóteo. Como Tito não é relatado aqui, mas as cartas, principalmente essa segunda carta aos Coríntios, fala bastante. Capítulo 2, versículo 12, Paulo fala: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo ficou inquieto, porque chegou ali em Troade e não encontrou, não viu Tito. Era alguém que fazia falta para Paulo, tá? Ele também é chamado várias vezes aí de meu filho na fé. Também acredita-se que Tito tenha sido convertido através da pregação de Paulo. Capítulo 7, irmãos. A gente vai passar rapidinho aqui. Capítulo 7 e versículo 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Parece que Tito era muito querido por Paulo, né? Foi um consolo para Paulo quando ele
chegou. Quando Paulo chegou a Troade, não viu Tito lá, ele ficou incomodado. Quando aqui, Paulo chegando a Macedônia, logo depois, Tito chega, ele se viu confortado, consolado, porque era um companheirão mesmo, né, na obra de Deus. Versículo 13, aqui mesmo. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. O 15 também, e o seu, falando sobre Tito, né? Aliás, vamos ler o 14 também, desculpa, irmãos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Então nós vemos aqui Paulo falando desse entranhável afeto de Tito. Sabe o que quer dizer essa expressão, entranhável afeto? As entranhas são o quê? Os órgãos internos. Ele está falando de um sentimento interior, íntimo, profundo, né? Esse entranhável afeto é um carinho profundo. Então ele fala aqui de como Tito amava profundamente aqueles irmãos. E parece que Paulo tinha esse mesmo tipo de amor por esse irmão chamado Tito, a quem ele vai escrever aquela carta que nós vamos estudar. No capítulo 8, ele volta a falar de Tito, versículo 16, olha só. Mas graças a Deus, aqui fala, uma nova tarefa é dada a Tito, né? Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Paulo agradece aqui porque parece que Deus tinha colocado um desejo em Tito de ajudar aqueles irmãos. A mesma coisa que Paulo tinha, mas ele não poderia fazer, Deus moveu Tito a fazer por eles. No versículo 23, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então notem, como é a descrição desse Tito? Um crente fiel, amoroso, companheirão, né? Da mesma forma que eu disse, olha, todo jovem deveria se mirar em Timóteo. Irmãos, todos nós deveríamos ser uns para os outros, né? Titos. Aquele companheirão que ama a igreja, que ama as igrejas. Tem uma razão especial para aquilo que Paulo escreveu para esses dois homens, porque eles eram pessoas que tinham um amor pela obra muito grande, e eles foram grandemente usados, foram cooperadores mesmo de Paulo, ajudadores dele na obra que Deus deu para Paulo. Deus levantou esses homens para ajudar Paulo a fazer o que ele fez. A gente vê a grande obra que Paulo fez, né? Que ministério rico, mas a gente tem que pensar, Paulo não teria feito isso sozinho, amém? Ele não fez sozinho, era um trabalho de equipe, irmãos. Deus moveu Paulo e moveu um grupo de homens, alguns deles parece que ali escolhidos a dedo, né? Como ele fez com Timóteo, para isso. Ainda uma última referência sobre o Tito, capítulo 12, 2 Coríntios 18. Ele diz, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Então ele fala aqui, olha, Tito por acaso tirou algum proveito? Não. Ele não anda do mesmo jeito que nós? Que eu, Paulo? Irmãos, para a gente desfechar,
eu queria então falar um pouquinho sobre essas cartas, só para a gente entender, tá? O horário já foi, mas eu quero esclarecer o seguinte: por que cartas pastorais? Geralmente a gente entende o quê? Porque Paulo escreveu para Timóteo, um jovem pastor. Muitas vezes a gente já ouviu isso, e provavelmente eu mesmo já falei isso. Paulo escreveu para Timóteo, um jovem pastor, e para Tito, um outro pastor. Só que vamos meio que apagar um pouquinho esse negócio. O sentido de carta pastoral não é um termo bíblico. Isso foi citado bem recentemente, foi dado esse nome. Como as cartas de Paulo foram meio que classificadas, as cartas do cárcere, as cartas doutrinárias e essas cartas aqui chamadas pastorais. Mas elas são pastorais não porque Paulo estava escrevendo para um pastor, até porque o Tito e o Timóteo não eram o que a gente conhece hoje por um pastor. Ele não é um pastor, eles não eram pastores locais. Esses pastores são chamados na Bíblia por anciãos, presbíteros, e nós vemos justamente na carta, por exemplo, a Tito, que uma das funções que foi dada a ele foi que estabelecesse presbíteros nas igrejas. Na verdade, eles eram missionários, como a gente viu, são cooperadores de Paulo. Eles não se fixaram em uma igreja, embora possam ter gasto mais tempo em alguma igreja. Parece que Timóteo ficou um bom tempo lá em Éfeso, assim como Tito ficou em Creta, mas não que eles ficaram fixos lá. A missão dada a eles era de complementar o serviço, o trabalho de Paulo. Tá? Então nós vemos os propósitos dessas cartas. Nós vamos estudar os assuntos, mas, por exemplo, em 1 Timóteo 3,15, Paulo fala lá que a intenção era ensinar a igreja no caminho como convém andar. Tá? Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus. Instrução para a igreja. Tá? Elas são chamadas pastorais porque elas falam de cuidados para com a igreja. As instruções aqui não são instruções propriamente doutrinárias, como aquelas que Paulo escrevia para as igrejas, mas são instruções para o cuidado relacionado à vida da igreja, à vida cotidiana da igreja, a estrutura, a organização, a vida em comum, o trabalho da igreja. Então, aqui nós vemos como convém andar na casa de Deus. No capítulo 1, versículo 3, ele fala aqui em 1 Timóteo ainda: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então aqui tem algumas prevenções, advertências contra ensinos de falsa doutrina. Era a propósito dessas cartas. Mas em Tito, a gente vê versículo 5 do capítulo 1, algumas páginas depois, ele fala: por esta causa te deixei em Creta. Notem, como ele disse lá, por isto te enviei a Éfeso. Paulo comandava esses homens, né? Pedia: Tito, eu preciso que você faça um trabalho. Preciso que você fique em Creta, que você vá para lá, né? Que tem um trabalho, uma necessidade lá. Timóteo, eu preciso que você vá para Éfeso. Lá está precisando. Precisa de uma ajuda para isso. Eu ouvi falar algumas coisas que estão acontecendo lá. Preciso que você esteja lá para ajudar a orientar aquela igreja nova ainda, né? Mas olha aqui. Então, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então aqui tem duas coisas: estabelecer presbíteros, pastores, nas igrejas da região de Creta, e essa expressão aqui, pôr em boa ordem, no grego é uma palavra
que fica epidiorto. Epi, que indica final, terminar. Tem aquela coisa, quando esse prefixo, né, epi, é colocado, ele está indicando uma coisa que é o final. E orto, de onde vem ortopedia, né, as conjunções, as coisas no lugar. Ortopedia cuida de colocar as coisas, né, os ossos, as estruturas no seu lugar como tem que ser. Então, essa expressão aqui, epidiorto, quer dizer terminar de arrumar, terminar de organizar. E é a expressão que Paulo usa originalmente nesse versículo 5. Tá? Quando é traduzido aqui por pôr em boa ordem. Então ele fala, eu deixei você aí em Creta, Tito, para que você termine de organizar as coisas que eu não pude fazer. Tá? E um último propósito que a gente vê nessas cartas, propósitos gerais aqui, é principalmente na segunda carta a Timóteo, que é palavra de encorajamento. Apesar de Paulo estar no final da carreira dele, ele encoraja o Timóteo, né, estimula ele, e é um encorajamento necessário aos obreiros, à vida da igreja, principalmente quando nós vemos as adversidades, como Paulo estava vendo. Então, mais ou menos a gente vê esses assuntos que vão ser abordados nessas cartas. Quem são esses homens? Companheiros, cooperadores de Paulo, ajudadores fiéis dele. Onde a gente certamente, irmãos, pode tirar muita coisa para nosso ensino, para nossa edificação, ensinos práticos para a vida da igreja. Vamos lembrar disso. Elas são chamadas cartas pastorais, porque o propósito dela é o zelo para com as coisas relacionadas à vida da igreja. Tá bom?